Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre um comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, vamos falar sobre ciúme. Hoje eu fui buscar a definição de ciúme. Eu confesso que eu tenho, a gente coloca o tema aqui e eu fico na semana toda pensando sobre o assunto. Como que vai ser, o que que é ciúme, o que que é ciúme? Ciúme é uma construção social, não é? Como que funciona? E eu passei essa última semana me fazendo essas perguntas. Quando foi ontem à noite, eu estava conversando aqui em casa, final da noite a gente conversando. E... Ciúme. Minha esposa vive falando que eu não sou uma pessoa muito ciumenta. Eu vou falar sobre isso. Mas peraí. Me perdi, gente. Esqueci. Mas olha só. A gente discutindo, né? Deixa eu voltar aqui que eu dei uma viajada aqui na minha cabeça. Ah, tá. Lembrei. E eu fiquei pensando, minha esposa fala que eu não sou muito ciumenta. E aí eu falei assim, ela falou, mas você não sente nenhum ciúme? Eu falei, sinto. E eu falei, eu acho que algum nível de ciúme que nós sentimos deve ser biológico, assim, né? Deve ter alguma coisa em termos evolutivos e tal. E fiquei com essa pulga ontem atrás da orelha e hoje, fui me organizar aqui para estar com vocês e fui pesquisar isso. Então, a primeira coisa que eu fui pesquisar é se o ciúme seria uma emoção primária. O que a gente chama de emoção primária? São aquelas emoções que nós já nascemos com elas. Então, você pega um bebezinho muito pequenininho, ele vai ter lá, com poucos dias de vida já, no primeiro dia de vida, ele vai conseguir reagir à tristeza, ele vai ter uma resposta de tristeza, ele tem uma resposta de raiva emocional, existe uma resposta de medo, então existe uma resposta de nojo, o que a gente chama de emoções primárias. Então, é quase aquelas emoções base que a gente vai construir as demais em relação a essa. Para minha primeira pesquisa, deu que ciúme não é uma emoção primária. Então, fiquei com isso na cabeça. Bom, ciúme não é uma emoção primária, então o que significa é que nós aprendemos a ter ciúme e nós não nascemos ciumentos, ok? Então, esse vai ser um comportamento aí que vai ser aprendido ao longo da nossa vida. Significa o quê? Que quando você tem uma resposta de ciúme, quando a pessoa tem uma resposta de ciúme, ela está tendo, na verdade, um conjunto de respostas emocionais. Quais são elas? Então, olha só. Quando uma pessoa pensa, vamos lá. Quando uma pessoa pensa que ela perdeu algo ou que ela pode perder alguém que é importante para ela, nós teremos uma resposta de ciúmes, ok? Então, diante de uma possibilidade de perda, que possa ser, de um relacionamento, de um casamento, do namoro, de um amigo, ou vamos pensar a gente criancinha, os ciúmes que nós tínhamos dos nossos pais, muitas vezes com os nossos irmãos ou com pessoas externas. Por que criança sente ciúme? Olha só, ela está demonstrando uma resposta de que existe uma possibilidade de que eu perca algo ou alguém, e isso significa, então, que eu vou começar a ter respostas emocionais a partir daquilo ali. Tudo bem? Na nossa cultura, olha o que eu falei. Que essa resposta de ciúme vai aparecer diante da possibilidade de que eu perca alguém que é importante para mim. Então, o que a nossa cultura fez com essa informação? Falou, bom, então ciúme se relaciona a possibilidade... Eu só vou ter ciúme de uma pessoa que é importante para mim. Eu só vou sentir ciúme de alguém pelo qual existe muito afeto. Pode ser ciúme dos meus pais, dos meus irmãos, de amigos, né? Tem pessoas que sentem ciúme de quase tudo. O mesmo do meu parceiro de um relacionamento. Aí muitas pessoas começaram a entender e a falar que ciúme seria um sinônimo de amor. Eu lembro um caso que eu acompanhei uns anos atrás, ela vinha de muitos relacionamentos conturbados, começou a ter um relacionamento fora do padrão que ela tinha, vamos entender assim. E aí dentro do padrão que ela estava se relacionando, era um padrão muito mais saudável. E aí ela começou a se queixar desse relacionamento na terapia. Qual que era a queixa? Ele não tem ciúme, ele não se importa que eu saia com as minhas amigas, ele não pergunta a hora que eu vou voltar, o que ela me dizia, né? Deixa eu traduzir a fala dela. Ele não me controla, ele não me trata como posse ou como um objeto, ele não fica me vigiando, então isso significa que ele não me ama. Por quê? Porque ele não tem uma resposta de ciúme.
for pensar, de fato, eu tenho respostas de ciúme quando existe afeto. Mas isso está longe de significar que ciúme é uma resposta de amor. Olha só, por que o ciúme não é uma resposta de amor? Eu não te falei que o ciúme é um misto, é uma combinação de emoções? Quais emoções estão combinadas? O ciúme, quando você tem ciúme, você vai vivenciar, então, pelo menos mais 5 emoções. Olha só, você vai vivenciar raiva, tristeza, medo, todas as 3 são emoções primárias. Depois você vai ter emoções secundárias, ansiedade, insegurança. Quando essas 5 se reúnem, você vai ter uma sensação de ciúme acontecendo. Então, olha só, quando a gente vai falar então do que é ciúme, ciúme é uma resposta emocional de alta complexidade. Nós não nascemos ciumentos. Esse ciúme vai se construir a partir de emoções que nós já temos. Significa então que eu vou ter uma resposta emocional com N camadas aí de condicionamentos, mas o que nós estamos dizendo então que nós aprendemos a ter ciúme. Muitas vezes essa aprendizagem pode acontecer no próprio contexto que a gente tem. Pais que muitas vezes criticam filhos um na frente do outro, corrigem filhos um na frente do outro, por exemplo, ou elogia e recompensa de maneira diferente. O que esse pai está ensinando? Que existe competição. Olha só, que ele pode perder o meu afeto, que ele pode perder a minha atenção. Existe uma aprendizagem acontecendo. Então, parte dessa construção vai passar pelas nossas experiências passadas de vida. Tudo bem? Então, dependendo de como foram as minhas relações, de como que isso foi construído desde a minha infância até os meus namoros, isso vai construir a minha resposta de ciúme. Isso vai construir para saber se eu vou ser uma pessoa, vamos colocar assim, com mais respostas de ciúme do que com outros tipos de respostas emocionais, ok? O que é um componente aqui para o ciúme? Baixa autoestima. Pessoas que são muito ciumentas normalmente têm baixa autoestima. Por quê? Porque ela está insegura o tempo todo. Se eu não confio em mim, se eu não confio no que eu sou, se eu não confio na relação que eu tenho, e essa pessoa é importante para mim porque existe afeto, e eu acho que eu sou uma merda e que essa pessoa tá comigo hoje só porque ela ainda não descobriu que eu sou uma merda, porque quando ela descobrir ela vai embora, o tempo todo eu tô inseguro. Se eu tô inseguro o tempo todo, nós não gostamos de ficar inseguros, a gente vai tentar controlar o ambiente pra gente se safar dessa insegurança. Já vou chegar aí. Tem uma terceira, então olha só, as nossas experiências passadas, a nossa autoestima está diretamente relacionada, né? Exatamente pela produção dessa insegurança. E tem uma terceira coisa que eu vejo de uma aprendizagem aí em relação ao ciúme, que é o quê? O apego infantil. Eu dei esse nome, nem sei se tem esse nome, mas eu dei esse nome. Deixa eu te dar um exemplo disso aqui. Eu tenho 3 animais aqui em casa. Tenho uma gata, essa gatinha era da minha esposa, então ela é minha filha adotada, vamos colocar assim. Eu tinha um cachorro, que era o Theo, que foi adotado também. E nós compramos o Chico. Então tem 2 anos que a gente decidiu que a gente queria ter um cachorro nosso e a gente comprou o Chico. Quando o Chico chegou, vamos colocar assim, desde o início a gente percebeu que ele era diferente. Que diferente é esse? A gente percebeu que parecia que as emoções dele, ele vivia com uma maior intensidade do que o Theo, por exemplo. O que isso significava? Então, quando a gente saía, que a gente voltava, ele chorava quando a gente chegava. Ele estava muito feliz e ele chorava. Ele tinha muito medo. Então, teve uma situação que um cachorro entrou aqui em casa, esses encontros de corredores, e em 3 segundos o Chico estava debaixo da minha cama. Não sei nem com quanta rapidez ele chegou lá. Então, a gente começou a observar essas respostas nele. E hoje de manhã, eu estava aqui em casa, tentando suportar o barulho de uma reforma que tá tendo aqui no meu vizinho. E eu tava na sala, tava na varanda, não tava conseguindo trabalhar. Falei, vou pra varanda, aí fiquei na varanda. E aí o Theo tava dormindo na casinha dele, e o Chico veio e pediu colo. Ele pediu colo, eu peguei ele, eu coloquei ele no meu colo. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei, você quer colo, né? Você tá com saudade de mim, não sei o que, não. O Theo tava na caminha dele, o Theo olhou, me viu com o Chico e deitado ficou. E começou a fazer o cochilinho dele da tarde, do almoço. E eu fiquei pensando naquela situação. Por quê? Porque se fosse o contrário, o Chico vem.
que eu quero dizer? Se eu tô com o Theo no colo e eu começo a brincar com o Theo, Theo, você tá muito fofo, você é muito lindo. Em 5 segundos o Chico aparece. Porque o Chico tem ciúmes. Olha só, o Chico ele morre de ciúme. Ele tá na cama dele. Se ele vê eu ou minha esposa fazendo carinho no Theo, ele sai da cama e ele interrompe, porque ele precisa receber o carinho. E eu já fiquei refletindo, qual que é a diferença do Theo pro Chico? Primeiro, o Chico é uma criança. Emocionalmente, ele tem 2 anos, talvez um pouco menos. O Theo é mais velho, o Theo tem 5 anos, vai fazer 6 esse mês agora. Já tem uma bagagem maior. Mas eu falei, não é só isso, não é só uma questão de idade. O que tem de diferente na aprendizagem deles? Então, eu comecei a fazer esse raciocínio. E olha o raciocínio que eu cheguei. O Theo entrou na minha vida em 2018. Em 2018 eu estava solteira, ok? Então ele chegou, filhotinho, ficou, minha casa vivia cheia de gente, o Theo é o cachorro mais simpático que eu conheço. Quando foi em 2020, vamos colocar assim, pandemia. Então olha só, teve 3 anos da vida do Theo que o Theo me teve exclusivamente para ele. Eu era do Theo, então eu dava carinho pro Theo. O Theo já aprontou todas, eu continuava dando carinho pro Theo. Minha esposa esses dias brincou, falou, Adriana, eu acho que o Theo acha que você é a mãe dele. Eu falei, mas é porque eu sou a mãe dele. Eu cuido dele desde que ele tem 50 dias. Quando ele tá doente, eu cuido dele. Quando ele tá feliz, eu tô brincando com ele. Eu sou a mãe dele, eu cuido dele. E o que a minha relação com ele, 3 anos, ensinou pra ele? Que ele me tem. Olha só, o Theo não tem uma resposta de insegurança em relação a mim. Ele sabe que todos os dias eu vou dar comida pra ele e pro Chico. Ele nunca precisou me dividir. E agora que ele precisa me dividir, ele tem tanta segurança no que existe entre nós que ele não tem ciúme. Mas e o Chico? Quando o Chico chega, compramos o Chico em 2022. É isso, fez 2 anos agora, 2022. Quando o Chico chegou aqui em casa, já eram 2. Desde os 50 dias do Chico, ele divide a atenção, ele briga pela atenção. Ele tem que dividir a atenção dele com uma gata, ele tem que dividir a atenção dele com outro cachorro. Como que ele se sente? Ele se sente inseguro. Como ele sente as coisas de uma maneira muito intensas, vamos colocar assim, ele acaba tendo um comportamento de ciúme. Então, assim, aqui em casa a gente mudou algumas coisas porque já teve situações deles brigarem. Porque o que acontece? O Theo tá no nosso colo. Se o Chico tiver, o Theo tá na dele. Mas o Theo tá no nosso colo, tá no meu colo da minha esposa. Se o Chico chega perto, o Theo quer brigar. Tipo assim, não, agora não. Pô, tem limite, né? Agora é o meu horarinho, dá um tempo aí. E nisso eles já brigaram algumas vezes por conta disso. Olha só, ele tá tendo uma resposta e por isso que isso tem a ver com a nossa experiência. Imagina 2 cachorrinhos de idades diferentes, que viveram experiências diferentes, se comportam em relação a mim também de maneira diferente. Por que eu dei o último item? Por que eu chamei de apego infantil? Quem tem muito medo de perder são as crianças. Olha só, o afeto na nossa infância, ele tem um valor que é muito importante. A gente fala pouco sobre isso. O afeto na nossa infância é sinônimo de sobrevivência. Os nossos pais são programados biologicamente para nos amarem. Olha que coisa maluca. Por que eles precisam nos amar? Por que eles são programados para ter um monte de hormônio que me faça eles me amarem? Porque o afeto significa que eles vão lutar para que eu sobreviva. Quando a gente chega aqui no mundo é muito perigoso, a gente vai precisar de alguém que faça isso conosco. Bom, perder então os meus pais ou perder o afeto dos meus pais coloca em risco a minha própria sobrevivência quando eu sou criança, entende? Quando eu tô numa fase adulta e eu tô numa relação que parece que perder aquele outro é colocar a minha sobrevivência em risco, o seu afeto ainda é infantil. Talvez valha a pena uma live pra gente discutir esse termo que eu inventei hoje, tá? Ou se tem na psicologia, eu não sei. Vamos lá, vamos continuar aqui para eu não me prender muito nisso. O ciúme é uma resposta emocional, certo? Falei que é uma resposta emocional de uma complexidade maior e que ela vai envolver o quê? A resposta de ciúme envolve insegurança, ansiedade, medo, tristeza e raiva. 5 emoções. Adriana,
Ter ciúmes é uma resposta emocionalmente apropriada? Sim, como todas as outras. Todas as nossas emoções são importantes e elas vão nos sinalizar coisas importantes. Me sentir triste me sinaliza algumas coisas. Me sentir com raiva me sinaliza outras. Me sentir com medo significa que eu posso estar diante de situações de perigo. E me sentir com ciúme também tem o objetivo de quê? De me proteger. Gente, todas as nossas emoções, boas ou más, como a gente decide chamar, todas as nossas emoções, elas têm uma função de proteção. A gente veio programado para sentir, para a gente se proteger. Quando uma criança berra de chorar porque ela tá com frio, aquele choro tem função de protegê-la, tirar ela daquela situação de perigo que ela tá. Quando uma criança chora porque ela precisa comer, ela tá precisando de proteção, ela precisa de comer, senão ela morre. Qual que é o objetivo do ciúme? Também nos proteger. De quê? Para que a gente não perca uma conexão emocional. Nós, enquanto indivíduos complexos que nós somos, né? Esse indivíduo bio, psico, sócio, espiritual, que é como a psicologia hoje tem falado, nós temos de fato muitas camadas e uma delas é a emocional. Nós queremos conexões emocionais. Existem pessoas que precisam de menos e existem pessoas que vão precisar de mais. Mas 100% de nós precisam de conexões emocionais. É uma questão de sobrevivência. Existem estudos que falam que a solidão faz mais mal do que o tabagismo e o sedentarismo juntos. Então, olha só. Ter conexões emocionais é vital para o ser humano, é vital para nós. Algumas pessoas vão precisar de muitas conexões. Os extrovertidos normalmente precisam de muitos para se sentir satisfeito. Os introvertidos vão precisar de um pouco menos. Mas todos nós precisamos. Quando a resposta de ciúme vem de uma maneira apropriada, ela está acontecendo por quê? Porque existe um comportamento suspeito, sei lá, seu parceiro começou a esconder coisas de você, existe um comportamento desonesto, você percebeu que seu parceiro mentiu para você numa determinada situação, falou que estava com uma pessoa e está com a outra. Opa, peraí. Isso pode ser alguns sinais, por exemplo, de que a sua conexão emocional com aquela pessoa está em risco. Existem outras pessoas querendo fazer essa conexão aqui. Quando isso acontece, é normal você ter uma resposta de ciúme. Então, assim, a gente às vezes fala muito de ciúme patológico, né? Mas nem todo ciúme é patológico. Você pode ter ciúme que vai ser uma resposta emocional normal, apropriada. De fato, aquela relação naquele momento está em risco. Meus alertas me ligam, olha só. Sua esposa está fazendo conexões emocionais com outras pessoas e mentindo para você sobre isso e desrespeitando os limites. Então, olha só, hoje a gente tem muito relação aberta, né? O relacionamento aberto tem sido uma coisa aí crescente atualmente. Principalmente a geração Z são os mais adeptos a relacionamentos abertos. Só que todo relacionamento aberto que eu já atendi precisa ter regras. Pode ficar? Não pode ficar? Fica na frente? Não fica na frente? Eu já atendi pessoas que falavam, relacionamento aberto, mas quando nós estivermos juntos, nós estamos juntos. Aí você tá junto com a pessoa e a pessoa começa a flertar com a outra. Ah, mas a nossa relação é aberta. Não, mas peraí, a gente tinha um combinado. Quando esses limites combinados do casal, por exemplo, começam a ser desrespeitados, opa, vai te acender o sinal ciúme. Você vai vivenciar a emoção ciúme. Faz sentido isso aqui? Aí olha só, então eu tô sentindo ciúme. Você, como um ser humano normal, tem ciúme do seu parceiro. Você, como um ser humano normal, fica enciumado com o seu pai, com a sua mãe. Pode acontecer. Como que eu lido com o ciúme? Né? Esse ciúme que nós estamos falando aqui que acontece. Primeira coisa, você precisa reconhecer que você é inseguro. O Chico, se ele fosse um maninho, eu falaria para ele, meu filho, você não precisa ter insegurança. E aí é uma coisa muito interessante, porque ele é tão inseguro que ele é territorialista. Então, qual que é um dos meus problemas com o Chico? Marcação de território na minha casa. A gente faz X e Y, melhora, daqui a pouco piora o comportamento dele. Aí, esses dias, eu fui conversar com a minha esposa e falei, olha, a gente vai precisar adotar novas medidas em relação ao Chico. Por quê? Porque ele tá mijando no meu quarto ele não vai mijar. E ele começou a mijar no meu quarto e começou a mijar no escritório, que ele não mijava. Conversei com ele, que em casa a gente conversa com os cachorros. Conversei com ele, falei, olha só,
Se o seu comportamento continuar, você vai passar por restrição. O que aconteceu? Ele continuou fazendo. Eu fui com a minha esposa. O Chico agora não tem mais autorização para entrar no nosso quarto. A insegurança dele faz ele perder mais espaço. Olha só, ele podia me ter mais, mas ele me tem menos. Entende isso? Então agora ele está proibido de estar no nosso quarto, ele não pode entrar mais. E ele não pode entrar mais no escritório. Eu falei que, no final das contas, a insegurança dele fez com que a Estopa ganhasse espaço. Por quê? Porque agora a Estopa, que é minha gatinha, tem um escritório só para ela e o quarto é só dela. Os cachorros estão fora por causa dele. Como que eu lido com meu ciúme? Primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu sou insegura. O Chico nunca vai melhorar o comportamento territorialista dele, que essa é a verdade, se ele não entender que ele é inseguro. Eu não sei como fazer o animal entender isso. Mas nós precisamos olhar para o nosso comportamento muitas vezes e falar, o problema não é o meu parceiro, o problema é a minha insegurança. Ok? Por quê? Porque se eu tô com medo de perder essa pessoa a ponto de estar me sentindo aqui a flor da pele desesperada, é porque talvez o meu apego seja infantil. Olha só. E aí eu fico inseguro de perdê-lo. Essa é uma questão. Oi, Deusirene. Gente, vou ter que parar um minuto para falar com a Deusirene, que tinha muito tempo que eu também não te vi, hein? Acho que tem anos já, na verdade. Olha só, vamos voltar aqui. Como lidar? Então, a primeira coisa, precisa reconhecer que você é inseguro. Eu sou inseguro. Eu tenho insegurança em relações. Segundo ponto, você precisa ter uma comunicação aberta. Olha só, nós cometemos muitos erros emocionais, vamos colocar assim. Um dos nossos erros emocionais é que nós não falamos o que nós estamos sentindo e pensando. A gente fica mandando mensagem subliminar, querendo que a pessoa codifique. E aí a coisa não anda, a coisa só piora. Por quê? Olha só, muitas vezes quando a gente vai conversar com o nosso parceiro, a primeira coisa que a gente faz é acusar. Vamos pensar numa situação de ciúme num casamento. A primeira coisa que a gente faz é acusar. Ah, porque você colocou essa roupa para provocar as pessoas. Ah, porque você ficou conversando com não sei o que lá. Porque você tava... Toda vez que a minha conversa é em tom de acusação, ó, você fez isso, a gente nunca sai do lugar. Porque, na verdade, o ciúme não tem a ver com o que o outro fez. Tem a ver com o que eu sinto, baseado na maneira que eu leio o mundo, que foi construído através da minha história. Então, os nossos comportamentos falam a respeito de mim. Adriana, mas o outro me provocou. Sim, mas aquilo só foi uma provocação para mim, porque em algum momento na minha vida eu aprendi que aquilo é uma provocação. Então, aquilo continua falando a meu respeito. Quando eu tô com ciúme e eu preciso comunicar isso ao meu parceiro, eu preciso começar falando que eu sou inseguro. Eu me sinto inseguro. Eu lembro logo que quando eu casei, eu nunca tinha casado, né? Foi a minha primeira vez. E eu nunca tinha tido relacionamentos muito longos. Meus relacionamentos tinham sido mais curtos. E quando eu casei, a minha esposa tinha tido poucos relacionamentos, mas relacionamentos longos. Então, sabe quando você está começando um emprego novo e o seu colega tem muito mais experiência na brincadeira que você? Era assim que eu me senti. Por quê? Ela já tinha casado, né? Já tinha passado por uma situação que ela tinha ficado viúva, já tinha passado por términos, já tinha passado por N situações que eu nunca tinha vivenciado. Já tinha tido muito mais relacionamentos e muito mais parceiros do que eu tinha tido. O que isso gerou em mim? Insegurança. E eu lembro um dia, a gente estava conversando e ela me perguntou se eu me sentia insegura, sei lá, me fez alguma provocação assim. E eu falei, sim. Eu falei, às vezes eu tenho muita ansiedade. Ela falou, tá, mas sua ansiedade é em relação a quê? E na época, logo que a gente casou, eu tava trabalhando no presencial e ela tava trabalhando no remoto. Então, ela tava trabalhando em casa. E eu virei pra ela e falei assim, às vezes eu chego em casa e eu tenho medo de chegar em casa e chegar no horário que você não sabe que eu vou chegar e eu pegar você em casa com uma outra pessoa. Ela falou, mas por que você acha que eu faria isso? Entende? Não tem a ver com o que eu acho que o outro faria. Tem a ver com o que eu aprendi que é o mundo. Olha só, quando eu aprendi que o mundo é daquele jeito, e eu tô vendo isso. E eu verbalizei. Ela riu na hora, ela falou, você é muito doida, né? Eu falei, com certeza. E a gente riu, ela riu, ela falou, Adriana, eu nunca faria isso com você. Ela falou,
Fique tranquila, nunca isso vai acontecer. E sabe o que eu fiz? Eu confiei. E é tão impressionante que aquela ansiedade que eu tinha desapareceu. Olha só, a gente só consegue lidar com os nossos ciúmes, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, se eu consigo falar isso abertamente. Por isso que um dos principais problemas de divórcio, por exemplo, é a comunicação. A comunicação é a chave para tudo na vida, né? A gente deveria investir mais nesse sentido. Então, você precisa entender que você é inseguro, você precisa ter uma comunicação aberta. E terceiro, você precisa manter a confiança. Eu lembro que uma das coisas que a gente conversa muito, e é uma das coisas que eu procuro fazer muito, eu preciso me comportar com as pessoas por quem elas são comigo, e não por quem elas foram. Então, olha só, quando você... Imagina, eu casei com 41. Minha esposa estava com 30 e poucos. Ela é um pouco mais nova que eu. Eu tinha 41 anos de história. Ela tinha 30 e poucos anos de história. Eu já tinha sido muitas pessoas na minha vida. Ela já tinha sido muitas pessoas na minha vida. Com quem que eu vou escolher me relacionar? Eu preciso escolher me relacionar com a pessoa que está diante de mim. É essa pessoa que eu conheci. Só que o que acontece? Você conhece alguém. Você tem uma vivência com aquela pessoa. Aí daqui a pouco você começa a descobrir o histórico dela. Não, mas peraí. Se ela traiu, ela vai me trair também. Não. Mas peraí, se ela fez tal coisa, ela vai fazer tal coisa comigo também. E aí a gente acaba se comportando com a pessoa ou cobrando a pessoa por uma pessoa que ela foi e não por uma pessoa que ela é. Algumas coisas que eu tenho aprendido no casamento, né? Como te falei, eu sou marinheira de primeira viagem e há pouco tempo no barco, então vou fazer 3 anos esse mês, gente. Então eu sou recém-casada praticamente. Mas uma coisa que eu fico refletindo muito é que o casamento é uma relação de muita intimidade. Ou deveria ser. Porque olha só, quando você tá na rua, você tá normalmente vestido, pensando, ativo, alerta. Você não tá na rua vagando sem saber. Você tá... A gente vive nos protegendo, né? Emocionalmente, fisicamente. O seu carro tem não sei o quê, a gente tem seguro. Olha só o tanto de proteções que a gente faz. Por quê? Porque a nossa vida é muito frágil mesmo, né? A gente fica com medo, não vou para aquele lugar ali que ele é escuro, que ele me dá medo. A gente tem isso o tempo todo. Qual que é o momento que você tá mais vulnerável? É quando você tá dormindo. Olha só, quando eu tô dormindo é o momento que eu tô mais vulnerável. Quem eu quero ter do meu lado no momento que eu tô mais vulnerável? A pessoa que eu mais confio. Essa deveria ser a lógica. Às vezes a gente tá no sofá, os cachorros sentam assim, perto da gente, e o Chico adora dormir de barriga para cima. Quando ele deita de barriga para cima, perto da gente, eu falo com a minha esposa, olha só, o Chico confia na gente. Ele é inseguro, mas ele tem confiança em nós. Porque ele se coloca de maneira mais vulnerável conosco. É isso que você faz quando você tem um relacionamento íntimo. Você dorme com aquela pessoa. Isso significa o quê? Significa, minimamente, que eu confio no meu parceiro para ele não me matar à noite. Eu não durmo preocupada. Essa noite eu vou ser sufocada ou não vou ser sufocada? Eu vou acordar amanhã morta ou vou acordar amanhã viva? Eu não tenho essa preocupação. Espero que você também não. Se você tiver, tá na hora de você rever seu relacionamento. Olha só, por quê? Porque é um relacionamento íntimo, porque esse risco acontece. Então, qual que precisa ser a nossa lógica? Quanto mais íntimo, mais confiança eu preciso entregar para aquela pessoa. Gente, aí você vai ser passado por trouxa. Eu prefiro ser passada por trouxa e não ter gastrite do que viver doente, porque eu não confio nas pessoas. Minha esposa fala que eu sou inocente, um pouco, e que eu confio muito nas pessoas, um pouco também. Mas vira e mexe eu falo pra ela, é insuportável você viver uma vida que você não pode confiar em ninguém. Olha só, é melhor tomar na cara de vez em quando do que viver 100% do tempo achando que todo mundo vai me enganar. Que qualidade de vida é essa que você vai ter? Você tá num relacionamento? Tô. Você precisa confiar. Ah, Adriana, eu não confio, não consigo confiar. Então você precisa rever se vale a pena ou não estar nesse relacionamento. Um relacionamento amoroso é um relacionamento de muita intimidade. Precisa ter confiança. Senão, o negócio já tá acabado antes de começar, ok? Quarta coisa, como que você lida com o seu ciúme normal quando ele vier?
Não controle. Cuidado com o comportamento de controle. A verdade é que quanto nós mais controlamos, nós mais frustramos, irritamos e afastamos os nossos parceiros. Então, se eu quero, olha só, o meu ciúme é para proteger a minha relação. Você precisa tomar cuidado para que um comportamento que tem por objetivo proteger uma relação não seja o comportamento que vai destruir. Porque a gente corre para o controle para nos sentirmos mais seguros. Quando eu corro para o controle para eu sentir mais seguro, eu frustro mais o outro, eu irrito mais o outro, eu afasto o outro. Então, o que eu quero, que é me aproximar, acaba tendo um efeito contrário, ok? Então, esse é um cuidado. Então, cuidado para você não ir para o controle. Quinto cuidado que você precisa ter, cuidado para você não escalonar a emoção. Escalonar a emoção é um dos nossos principais problemas do ser humano. Adriana, o que nós fazemos de muito errado na vida? Nós escalonamos emoções. O que isso significa? Que quando nós estamos com raiva, aconteceu alguma coisa, eu tô com raiva. Aí, como aquela raiva já não tá boa, eu fico lembrando de todas as outras raivas que aquela pessoa me fez passar na última década. Quando o meu ciclo de pensamento termina, eu tô 10 vezes mais irritada. O que aconteceu? Você escalonou a sua emoção. Pessoas que estão tristes, eu vejo muito isso acontecer. A pessoa tá triste, aí ela fala, eu tô triste. Aí ela pensa, mas eu não tenho motivo para estar triste, a minha vida tá boa, eu não posso estar triste. Aí ela começa a ficar triste porque ela tá triste, porque ela não consegue não estar triste, ela vai ficando mais triste. O que ela tá fazendo? Ela tá escalonando a emoção. Então, era para ser tristeza nível 1, virou tristeza nível 10, porque ela escalonou. Como que nós fazemos isso com o ciúme? Muitas vezes. E como que isso acontece? Acontece uma situação, você fica com uma desconfiança, isso te gera ciúme. Ah, lembrei de uma situação aqui que eu acho que vale a pena contar. Não sei nem meu tempo, gente. Amor, me avisa aí minhas horas pra eu também não ficar aqui a noite toda. Olha só, eu comecei a série falando que eu não era uma pessoa muito ciumenta. O que não significa que eu não tenha respostas emocionais de ciúme, ok? Teve ano passado, eu acho, um tempo atrás. Minha esposa rolou ia ter um evento na Chapada, e a minha esposa me chamou pra ir, vamos, não sei o que, eu falei, não vai dar pra ir, eu ia trabalhar, eu falei, não, no sábado eu vou trabalhar e tal. Ela falou, então eu vou com uma amiga minha. Falei, pode ir? Ela falou, não, então beleza, a gente vai sábado, a gente participa do evento no sábado, quando for domingo de manhã, a gente volta pra casa. Ela falou, não vou ficar lá de manhã, vou acordar, vou tomar café e eu volto pra casa pra gente poder almoçar juntos. Eu falei, tudo bem. Quando foi um pouco antes dela ir, eu falei, como que vai ser o esquema lá? Não tava sabendo, né? Como vai ser, não sei o que e tal. Ela falou, não, eu descobri. Ela foi me explicando, ela falou, não, vai ter um quarto, os quartos existem quartos e tal, então tem privacidade. Eu falei, que legal e tal. Ela falou, eu vou ficar no quarto com fulana, que era amiga dela que tava indo com ela. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, sabe o que ela me disse? Eu falei, não. Ela virou pra mim e falou assim, fala pra Adriana não ter ciúme não, porque o quarto tem 2 camas, eu não vou precisar dormir agarradinha com você. Aí minha esposa me falou isso. Na hora eu pensei, por que a pessoa fala isso? Gente, eu sou ansiosa. A cabeça do ansioso, se você plantar uma semente, ela vai germinar, pro bem ou pro mal, entendeu? Se é pro mal, ela germina mais rápido. Eu falei, tá bom. Mas eu falei, confio na minha esposa, né? Eu falei, não, tranquilo e tal, pode ir. Ela chegou lá, me mandou mensagem, chegou bem, tá, que bom, aproveita, curte aí, não sei o que, amanhã a gente se fala. Falei, não vou ficar mandando mensagem, a pessoa foi para um evento, né? Eu decido confiar, a pessoa foi para um evento, deixa a pessoa curtir o evento, no outro dia a gente conversa. Quando foi no outro dia de manhã, no domingo, eu acordei e falei, vou mandar mensagem. Aí pensei, não, calma, ela não deve ter acordado, deve ter dormido tarde, né? Você fica fazendo esse raciocínio. Quando foi umas 10 horas, eu mandei mensagem. Aí, não recebeu a mensagem, deu como a mensagem não tivesse sido recebida. Pensei, deve estar dormindo. 11 horas, nada, meio-dia, nada. Aí eu comecei a ficar preocupada, eu falei, não faz isso, sempre me avisa e tal. Com certeza, meio-dia já acordou e tal, deve ter acontecido alguma coisa. Aí mandei mensagem pra amiga dela. Falei, oi, fulano, tudo bem, não sei o que, não. Tentei falar com a Nick, não consegui, tá tudo bem, não sei o que. Ela falou assim, não, tá sim.
Acho que ela não desceu do quarto, falou alguma coisa assim. Assim que eu encontrar com ela, eu peço pra ela te mandar mensagem. Eu falei, tá bom. Isso era meio-dia. 1 hora nada, 2 horas nada. Eu pensei, aconteceu alguma coisa? Minha cabeça começou, aconteceu alguma coisa. Aí eu comecei, aconteceu, essa menina, então o negócio que a menina falou sábado é porque ela tava afim da minha esposa. E aí a cabeça começa a ir pra onde? Pro inferno, gente. Essa é a realidade. Se você já teve uma situação de ansiedade, você sabe que quando a ansiedade começa, ela vai te levar pro terror do pânico. Porque o que estava acontecendo naquele momento? E quando eu começo a pensar e a fomentar essas coisas, o que eu estou fazendo com a minha emoção? Eu estou escalonando, olha só. Eu estou saindo de uma situação 1 para 2. Quando a minha esposa chegou em casa, no meio da tarde, sei lá, umas 3, 4 horas da tarde, eu tava tão puta, eu tava tão indignada, eu tava no misto espero que esteja no hospital, que vai ser mais fácil eu lidar em socorrer a pessoa do que a pessoa, tipo, 4 horas da tarde, a pessoa não me deu uma notícia na vida. Eu tava tão puta, que quando ela chegou em casa, ela não tava nem entendendo o que tava acontecendo. De tão indignada que eu tava. Eu demorei pra conseguir falar. Ela falou, amor, não aconteceu nada disso, fiquei sem bateria, não sei o quê. Óbvio que não tinha acontecido nada daquilo. Olha só, isso é escalonar. A gente escalona as nossas emoções com muita frequência. Isso é um dos grandes problemas que a gente vivencia, ok? Então, não escalone as suas emoções. Agora, essas dicas que eu tô te dando para situações normais de ciúme que a gente vivencia nas nossas relações. Mas e se o ciúme for patológico? Porque a gente pode ter um ciúme que vai ser patológico. Tudo que eu te falei agora é uma resposta normal de ciúme, acontece, né? Eu tô lidando com isso como eu tô lidando com muitas das minhas emoções que eu vivencio no dia a dia. Só que o ciúme patológico, ele vai ter outras características. Ele também vai ser um misto das 5 emoções. Então eu vou ter o quê? Vou ter medo, vou ter raiva, vou ter insegurança, vou ter tristeza, esqueci o outro, vou ter ansiedade. Essas cinco emoções vão ser sentidas. Só que agora tem uma diferença no ciúme patológico. Para começar, essas sensações, elas vão ser vividas com uma maior intensidade. Então, quando a gente está falando de um quadro patológico, o que começa a mudar no ciúme é a própria intensidade da emoção. Vi uma coisa que eu não gostei, opa, me senti um pouco ansioso aqui. Numa pessoa que tem ciúme patológico, quando ela vê uma coisa que ela não gosta, é como se ela estivesse entrando numa crise de ansiedade já. Então, essas emoções vão ser vividas com uma intensidade muito maior. O que existe também? Preocupação. Quando o ciúme é patológico, você vai ter um excesso, um aumento de preocupação, e essa preocupação vai ser obsessiva e irracional. O que significa obsessiva? Já assistiu o Bebê Rena? Eu não assisti não, mas todo mundo tem comentado, né? Vai falar da obsessão. Domingo agora no Fantástico contaram lá o caso da menina, 5 anos perseguindo um cara, foi presa. Olha só, obsessão. Quando você tem uma preocupação obsessiva, você tem uma preocupação que está na sua cabeça o dia inteiro. Agora, imagina você passar o dia inteiro imaginando que o seu parceiro está distraindo. Imagina você passar o dia inteiro pensando que o seu parceiro, ao invés de estar trabalhando, está fazendo sexo tântrico com pessoas aí ao redor do mundo. Então, no ciúme patológico, isso vai estar acontecendo. O que vai acontecer no ciúme patológico? Comportamentos obsessivos. Então, eu vou sair da esfera do pensamento e eu vou entrar na esfera do comportamento. Como que a gente vê isso nos relacionamentos? Monitoramento. Olha só, agora eu tenho a localização do meu parceiro. Eu tenho refletido sobre localizações de parceiros. Tem hora que eu penso, ok, a gente vive num país perigoso, né? Eu atendo muitas pessoas que compartilham localizações com seus parceiros. A gente vive, né? Esse é sempre o argumento, a gente vive num país perigoso, então é importante a pessoa saber onde eu tô. Então, mas a gente vive num país perigoso tem 1.500 anos, né? Os misturados aqui, os índios estão um pouco mais, talvez alguns milênios, né? Aqui vivendo num país perigoso e a gente não tinha esse nível de monitoramento que a gente tem hoje. Então eu tenho dúvida do quanto que isso é importante. Quando você tem um ciúme patológico, esse monitoramento se torna obsessivo. Então a pessoa sabe
que horas que você sai de cada lugar, que horas você entra, porque ela fica vigiando sua localização. Ela pega seu celular, ela monitora suas mensagens, ela controla quem curtiu o que nas suas redes sociais. Isso é um padrão de comportamento obsessivo, ok? Relacionado ao ciúme patológico. O que mais que acontece no ciúme patológico? Desconfiança excessiva. Vocês conseguem ver que tudo é excessivo aqui? E desconfiança excessiva sem evidência. Então é um parceiro que fez nada, como sempre, mas essa pessoa tá vendo coisa onde não tem. Não, mas você falou aquela pessoa. Não, mas você chegou 5 minutos atrasado. Viu, filho? Eu vivo em Brasília. Vai sair no horário de pico para você ver. Olha só, a desconfiança vou falar disso daqui a 3 minutos. Cat, fica aí comigo. Olha só, essa desconfiança excessiva sem evidência é um padrão obsessivo patológico. Mais um comportamento que aparece, controle. O controle, ele vai vir no ciúme patológico. O controle vem muito no sentido de impor restrições. Como assim impor restrições? A pessoa começa a falar com quem você pode ser amigo ou não. Essa sua amiga eu não gosto. Esse seu amigo não. Aquela atividade não. Aquela atividade só comigo. Eu já atendi pessoas que a pessoa não podia malhar sem um parceiro, não. Entendeu? Podia malhar, não. Vou nem comentar. Olha só, esse tipo de restrições, ele tá vindo em decorrência de um ciúme patológico. Muito obrigada, Andréia. Além de toda a violência doméstica, que muitas vezes a gente vai ver dentro do ciúme patológico. Ok. Tem um ciúme patológico, conheço uma pessoa que tem ciúme patológico, ou meu parceiro tem um ciúme patológico. O que eu faço? Olha só, vou te dar essa dica agora para lidar com o ciúme patológico. Se você tem um caso de ciúme patológico, essa pessoa precisa de tratamento psicológico e psiquiátrico. Essa é a realidade. A pior coisa que nós temos feito é querer sermos resolvedores de pessoas, de patologias das pessoas mentais. Olha só, hoje eu fiquei pensando sobre isso. Se você sofreu um acidente de carro e você tiver uma fratura exposta, você não quer que um oculista venha te ver. Você não quer que um oftalmologista te atenda. Você não vai pedir, quando você chegar no hospital, por um cardiologista. Se você tiver uma fratura exposta, você vai desejar com toda a sua alma um ortopedista. Por quê? Porque você sabe que a pessoa especializada para colocar o osso de volta na sua perna e colar aquilo é o ortopedista. Adriana, mas você não está exagerando? O ciúme patológico é uma fratura exposta, gente, emocional. Vai matar ela e o outro. Essa é a realidade. Então, olha só, se você tem na sua vida uma pessoa que tem ciúme patológico, você precisa entender que ou essa pessoa em algum momento vai procurar ajuda e vai se tratar, ou dificilmente isso vai melhorar ou resolver. As patologias mentais precisam de tratamento especializado. A gente precisa começar, nós enquanto psicólogos, a bater muito nessa tecla. Se eu tenho um problema cardíaco, eu não procuro uma nutricionista, eu procuro um cardiologista. Se eu tenho um problema patológico, significa que as relações sociais, familiares que você tem não foram suficientes para te ajudar a lidar com as suas emoções. Agora você vai precisar de um tratamento especializado. Você vai sempre errar se você quiser ser a cura de uma patologia na vida do seu parceiro. E parceiro de tudo, tá? O que eu quero dizer? Você vai errar se você quiser ser a curadora emocional do seu filho, se você quiser ser a curadora emocional do seu marido, se você quiser ser a curadora emocional da sua mãe, se você quiser ser a curadora emocional do seu chefe, você vai errar. Patologias mentais precisam de tratamento especializado, ok? Ciúme patológico significa transtorno mental, significa que o psicólogo vai precisar trabalhar com flexibilidade psicológica, vai precisar trabalhar com valores e crenças, vai precisar desconstruir um monte de mentiras que foi criado sobre a necessidade que a gente tenha um outro a qualquer preço. Olha só, tudo isso vai acontecer. Então, se você tem uma pessoa que vivencia ciúme patológico, em algum momento que você tenha coragem para falar, ou você procura ajuda especializada, querido, eu não consigo te curar. Isso serve para todo mundo, para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, para seu marido, para sua esposa, para sua namorada, para seu peguete. Ok? Então, Kate me perguntou, o que eu faço com uma pessoa que tem ciúme patológico? Indique um bom terapeuta, ok? É isso que essa pessoa precisa, indique um bom psiquiatra. E eu falo isso com todo amor.
Eu falo isso com procure tratamento especializado. Olha só, a gente precisa entender e desconstruir essa ideia romântica que ciúme patológico expressa amor. Isso é uma mentira, gente. O ciúme patológico expressa um adoecimento que envolve uma insegurança intensa, um medo intenso, uma raiva intensa, uma ansiedade intensa, uma tristeza intensa. Quando nós usamos o ciúme para manter os nossos relacionamentos, na verdade nós estamos afastando esse relacionamento da gente. Qual que é a expressão do amor? Deixa eu terminar falando isso aqui. Se o ciúme não é a expressão do amor, o que expressa o amor? Eu já fiz umas pesquisas sobre emoções. Vou falar sobre algumas coisas que expressam amor, ok? Não vou falar de todas, não. Mas a expressão de amor é gratidão. É você agradecer ao seu parceiro as coisas que ele te faz. Agradecer por quem ele te permite ser na vida. A resposta de amor é empatia. É o exercício que você fica fazendo de tentar entender aquele seu parceiro, mesmo que às vezes você não entenda. É a admiração que você cultiva por esse outro. É como você verbaliza. Seu parceiro sabe que você admira? Isso é expressão de amor. Eu admiro você, você é muito gata, você é bonita, você é foda, você vai conseguir. Isso é expressão de amor. A expressão de amor envolve paciência. Poxa, uma vez perguntaram para mim, como que você conseguiu fazer sua esposa aprender a arrumar a cama? Eu falei, paciência. É um exercício de paciência. E aí, gente, me lasquei. Agora eu tô acordando depois dela, que arruma a cama agora aqui em casa sou eu. O jogo virou. Olha só, a expressão do amor é paciência. A expressão do amor é companheirismo. Não deu agora? Vamos de novo. Você não consegue pagar essa conta? Hoje eu pago, amanhã você paga. Tá pesado para você? Não, vou fazer essa tarefa aqui para te ajudar a dividir. Isso é expressão do amor. Ciúme, medo, ansiedade, tristeza, raiva e... Esqueci o outro. Tristeza? Esqueci. Eles não são expressão de amor. Eles são expressão de que você tá desesperado para perder e aí você tá prestes a estragar tudo no meio do caminho. Olha só, eu quero resumir o ciúme. Eu consegui achar uma frase, gente, que resumiria a minha live para eu terminá-la hoje. A frase é o seguinte. Quero terminar com essa ideia de um cara chamado Havelock Ellis. Ele fala assim: o ciúme é o dragão que mata o amor sob o pretexto de mantê-lo vivo. Quando nós temos ciúme, a gente tem ciúme porque a gente não quer perder aquela pessoa. E ao entrarmos nessa série de comportamentos de controle, preocupação excessiva, vigilância, desconfiança, na verdade tudo que a gente faz é perder. Então, se você quer garantir que o seu relacionamento aconteça, a sua expressão não pode ser de ciúme. A sua expressão precisa ser de amor. Então, ao invés de desconfiar do seu parceiro, de se sentir inseguro com ele, de controlar o horário que ele chega ou que ele sai, ou se ele bebeu uma taça de vinho ou dois aquela noite, procure se preocupar com expressões de amor. Fale o quanto você é grato. Termina essa live aqui e vai falar pro seu parceiro que você é grato, que você admira ele, que você sabe que você fica irritadinho de vez em quando, mas você quer ter paciência sim, que às vezes você nem sabe como resolver as coisas, mas você é o parceiro, o companheiro que você vai achar um caminho com ele. Isso é expressão de amor. Isso mantém relacionamentos, ok?